Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais um Papo Adotivo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando, a porta está aberta. Mês de maio, essa é a nossa primeira live nesse mês. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Aqui no estado de Pernambuco também a gente tem um dia estadual da adoção, que é a mesma data. Em Recife. É um mês de muitas celebrações, né? Vamos tentar ver se trazemos já o nosso convidado aqui para se juntar ao grupo. Olá, boa noite. Boa noite. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Charles? Boa noite para todos vocês. Todos e todas. Seja bem-vindo, Pedro. Que prazer, né, poder contar contigo aqui nessa noite. É uma noite, como eu estava comentando aqui para quem chegou um pouquinho antes, a gente está fazendo esse primeiro encontro agora no mês de maio. É um mês muito simbólico, né, para o movimento de adoção. A gente tem muitos eventos, os grupos de apoio muitas vezes fazem caminhadas, carreatas, atividades e celebrações, né, para marcar um pouco a legitimação a legitimidade da família construída a partir da adoção. E assim, né, é um mês também de luta, né, que assim historicamente tudo que a gente tem hoje de igualdade foi construído com base em lutas, né, em provocações das famílias, né, buscando uma equiparação, né. E aí a gente fica muito feliz por estar podendo receber as pessoas e, né, com pandemia o que a gente tem é fazer live, reunião online e assim, de uma certa forma manter, né, quem nos acompanha de uma certa forma protegido, continuar trabalhando na preparação das famílias, né, para o processo de filiação, no caso dos pretendentes, ajudando aquelas famílias que já são adotantes ou que já adotaram a entender melhor os seus desafios, a refletir sobre as questões. Então, a gente tem construído esse espaço, que é um espaço de diálogo, de papo, para poder a gente também se ouvir, ouvir o outro, né, trocar uma ideia. E aí foi com muita alegria que a gente pensou em construir esse encontro hoje, trazendo a temática, né? A gente sabe que nas varas de infância, infância e juventude, existem servidores, né, do Poder Judiciário e muitas vezes, por competência, inúmeros profissionais estão ali por trás, né? Temos profissional do direito, profissional da psicologia, do serviço social, da pedagogia, em algumas áreas até outros, né, profissionais que às vezes a gente de pronto não lembra. Mas assim, o Poder Judiciário, ele vem, né, o Poder Público, de uma certa forma, vem entendendo essa multidisciplinaridade ou essa interdisciplinaridade como algo rico na execução e na construção dos trabalhos, né? E aí, para falar um pouco disso, a gente resolveu convidar o Pedro, né, nosso colega Pedro Rodrigo, profissional, analista judiciário e atua, né, na equipe interdisciplinar da comarca de Moreno. E a gente queria conversar um pouco contigo, Pedro, sobre... a gente sabe que você é um profissional analista judiciário da pedagogia, né, da área da pedagogia, e a gente queria conversar um pouquinho essa noite sobre esse assunto que pode ser tão rico e ao mesmo tempo estranho para algumas pessoas, né, porque ao mesmo tempo a gente recebe muitas pessoas nas nossas reuniões mensais, aí quando a gente diz nas varas ou nas casas de acolhimento, tem profissionais da psicologia, do serviço social, da pedagogia. Muitas vezes não fica muito claro para as pessoas, de uma forma geral, qual é o papel ou qual a função, quais são as responsabilidades desse profissional, né, para atuar ali próximo à infância. E aí a gente quis te receber hoje aqui para conversar, trocar uma ideia com você sobre o assunto, né? Eu queria que você, assim, eu falei assim superficialmente, eu queria que você se apresentasse da forma que lhe for conveniente para a nossa audiência. Tá ok.
Primeiro eu quero perguntar se vocês me ouvem bem. Sim, tá ótimo. A qualidade tá ótima. Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Durante essa primeira fala sua, Charles, eu vi que algumas pessoas foram entrando, né? E nós estamos aqui acompanhados por colegas, né, da minha equipe de Infância e Juventude aqui de Moreno. Eu já vi pelo menos uma, né, que é Fernanda, assistente social. Estamos também aqui acompanhadas pela nossa coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Recomeçar de Moreno, que é a pedagoga Reni Cleide, né? Pedagoga professora, e outras pessoas, né, que estão chegando aqui para participar conosco desse bate-papo, né. De antemão, eu peço desculpas a vocês se, eventualmente, eu tossi um pouco, né, porque eu disse a Charles que foi uma batalha, né, à base de canja de galinha, de chá de limão com alho e de Vic Vaporub, né, para estar aqui bem conversando com vocês. Eu não podia perder essa oportunidade, porque no início da minha trajetória profissional, eu me vali muito, né, do apoio do GA de Recife. Eu comentei isso também com o Charles. Então, eu lembro que nas minhas ansiedades, né, por entender melhor esse fazer profissional do pedagogo na área da infância e juventude dentro do Poder Judiciário, eu recorria a quem pudesse me ajudar, né? Claro, recorri em primeiro lugar às minhas colegas, meus colegas de trabalho, mas havia a necessidade de uma maior compreensão sobre esse fazer, e vocês sempre foram muito diligentes, né, muito solícitos nesse apoio. Então, eu atuo há 7 anos, né, nessa equipe interprofissional da infância e juventude. Esse nome é o nome que a gente usa desde o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a partir dos artigos 150 e 151, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho também sobre eles. Então, aqui na nossa comarca, a gente se nomina dessa maneira, né, Equipe Interprofissional da Infância e Juventude. Eu sou o caçula dessa equipe, né, primeiro nós tivemos uma psicóloga, que é Fabiana Brown, depois chegou Fernanda, e eu há 7 anos. Então, há 7 anos a gente está atuando juntas, e também atuando, né, na seara da adoção. Então é com base nessa experiência também que eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês aquilo que eu entendo como sendo o trabalho do pedagogo e da pedagoga na área da infância e juventude, e especialmente na área de adoção, tá bom? Então eu preparei aqui um roteiro, né, para a gente não deixar faltar aquilo que eu compreendo como essencial para tratar disso. E aí, já dentro desse raciocínio apresentado, né, por Charles, desse trabalho que às vezes, digamos, não é tanto conhecido ainda, não é tão conhecido como o trabalho de psicólogos e assistentes sociais nessa seara, né, da infância e juventude, porque é um trabalho historicamente relativamente recente, né? Nós fizemos uma pesquisa, né, eu e uma colega pedagoga da equipe interprofissional da comarca de Limoeiro, né, a colega Mirelle, fizemos uma pesquisa, né, que resultou em alguns textos, inclusive num livro, que eu vou comentar daqui a pouco também, e nós percebemos, né, que mais ou menos ali em meados dos anos 2000, embora há registros de presença de pedagogos em tribunais de justiça anteriores a essa época, mas basicamente essa época, 2003, 2004, 2005, os pedagogos começaram a atuar nos tribunais. Então é algo muito recente. Se a gente comparar com o serviço social, que é mais antigo, né, que começou há algumas décadas, né, depois veio a psicologia, né, e os dois campos de atuação profissional, essas duas ciências, elas foram, né, se constituindo, se construindo dentro desse cenário, desse ambiente judicial. E não está sendo diferente conosco. Nós estamos construindo também aquilo que entendemos até então que é a pedagogia jurídica, tá bom? Então eu queria começar situando vocês dentro das possibilidades de atuação do trabalho do pedagogo e da pedagoga. Nós temos diretrizes curriculares nacionais que datam de 2006, que originadas, melhor dizendo, a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, que reviu as possibilidades de atuação também do egresso em pedagogia, de atuação profissional.
Então, dentre os artigos que compõem essas diretrizes curriculares, eu separei alguns aqui que eu gostaria de rapidamente citar para vocês. Por exemplo, o artigo 5º trata das aptidões, né, desejáveis para esse egresso do curso de pedagogia. Então, está lá posto que entre essas aptidões está o trabalho em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo. Também há um outro inciso que trata, né, dessas aptidões. Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade. E para quem é mais afeito, né, essas documentações do universo da adoção, já começa a perceber, a partir dessa citação aqui, alguns termos, algumas expressões que também estão, né, que compõem documentos relativos à adoção. Então, uma outra aptidão requerida, desenvolver trabalho em equipe, dentro, né, dessa linha do trabalho interdisciplinar, né, a que você já se referiu, Charles. O trabalho em equipe estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento. Portanto, nós precisamos dialogar, e essa perspectiva da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, é uma perspectiva que nós precisamos, da qual nós precisamos comungar. No artigo 6º dessas diretrizes curriculares, está posto que nós precisamos ter, digamos, um núcleo de estudos básicos, né, não perdendo de vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo dessa literatura, da literatura pedagógica, né, da realidade educacional. E aí, a gente precisa, para esse trabalho pedagógico também no âmbito não escolar, nós precisamos também contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade. E também na aplicação, né, das práticas educativas, de conhecimentos, de processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nós precisamos compreender disso. Compreender sobre essa questão das dimensões físicas, né, física, melhor dizendo, cognitiva, afetiva, cultural. E aí o currículo do curso de pedagogia ele é muito generoso, ele é muito amplo. Claro que não há consenso em torno desse currículo ou dos currículos dos cursos de pedagogia. Mas, de um modo geral, nós bebemos de muitas fontes que são as chamadas ciências da educação, que assim são chamadas porque também se debruçam sobre os fenômenos educativos. Então, nós temos fundamentos de psicologia da educação, de sociologia da educação, de filosofia, de história, de antropologia. Então, em razão de bebermos dessas diversas fontes, nós, profissionais da pedagogia, nos sentimos também munidos, né, de conhecimentos, de saberes, de habilidades, de instrumentais para atuar nessas dimensões da vida humana. Não estamos dizendo... Pedro, Pois não. deixa eu te interromper. Segundo você traz essas informações, fica, digamos assim, marcado que esse processo meio que de atualização do profissional da pedagogia, como muitos dos outros profissionais na contemporaneidade, que eles têm uma relação interdisciplinar de saberes ali, né? Como você traz, assim, informativos, de áreas congêneres, né, das humanidades, antropologia da educação, sociologia da educação, né? São saberes que são transversais, mas que ajudam no exercício. De uma forma que eu te pergunto, quando você diz, ou quando a gente até divulgou a live, que o profissional da pedagogia, mais do que nunca hoje, não se reduz à escola, significa que essas diretrizes curriculares, elas capacitam de fato os atuais pedagogos ou os pedagogos que estão em formação para exercer essa atividade para além da escola, efetivamente? Esse é um tema bem controverso, Charles, porque há quem vá dizer que, em razão desse aporte, né, teórico, de todas essas ciências de educação, nós estaríamos assim, capacitados, aptos a fazer esse trabalho interdisciplinar de modo consciente e intencional. E há pessoas, né, que vão dizer que não,
que seria insuficiente, né? A gente precisaria, ainda na graduação em pedagogia, ter um aprofundamento em diferentes temáticas, entende? Então, no meu ponto de vista, esses dias eu até concedi uma entrevista para uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso. E a pessoa me fazia essa pergunta e se surpreendeu com minha resposta, porque o que eu disse foi, a despeito de haver essas discussões, né, essas controvérsias, que elas são antigas, né, no âmbito do curso de pedagogia, o que eu percebo é que na minha prática, enquanto pedagogo jurídico no Tribunal de Justiça de Pernambuco, esses saberes foram importantes. O que não significa dizer que eu prescindiria de uma formação mais verticalizada. E por isso que na pós-graduação eu busquei essa formação quando fiz o curso de especialização em intervenção multiprofissional jurídica. Então, ele me proporcionou o encontro com profissionais do serviço social, da psicologia e do direito, para além daqueles colegas que estavam atuando nas equipes de infância e juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, eu aprendi muito, né, nesse sentido, a partir do curso de 2016 para cá, e eu acho que nós precisamos investir mais em especializações, porque nenhuma graduação, nenhum currículo por si só vai dar conta de tantas demandas. Nós já temos um curso que dura 4, em alguns casos 5 anos, então já é um percurso, né, muito grande, assim, muito desafiador. E aí, na nossa área, a nossa luta tem sido justamente para diversificar essas formações. E a gente tem conseguido, recentemente, nós oferecemos um curso de extensão. Eu vou fazer uma propaganda bem rápida, tá? Eu não estou recebendo cachê, não. Mas nós fizemos faça sua publi. Nós oferecemos um curso de extensão que teve alunos de todo o Brasil, felizmente, através da FASH, né, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Então, nós tratamos da atuação do pedagogo no âmbito da justiça, mas com esse diálogo interdisciplinar, que foi fundamental. Tivemos colegas do Ministério Público, da Defensoria Pública, de outros tribunais do Brasil e de outras atuações profissionais também. Então, é um desafio. A gente está buscando uma formação mais especializada. Entende, Charles? Sim, eu acho rico, né? E, ao mesmo tempo, eu fico assim, eu sou professor universitário, né? E aí também eu dialogo com essas questões que você traz, porque eu tenho a impressão, claro, que a evolução, a marca temporal faz com que cada vez mais a gente reflita sobre as nossas práticas e tente rearrumar, né, os currículos, tornar eles mais ampliados, mais largos, mais diversos, mais plurais, mas isso nem sempre se dá na prática, né, é fato. As pessoas vêm de trajetórias diferentes e isso impacta nessa trilha, né, nessa trajetória de aprendizagem também, mas eu penso que igualmente, a gente precisa refletir a respeito de que, como você falou, os cursos não são estanques, eles não deveriam dar conta também, não tem, eles devem ser amplos, plurais, mas eles também não têm esse compromisso de ser tão especializado ou tão direcionado, né? Então, o estudo é continuado, então temos especializações, cursos de estrito sensu, né? Mestrado, doutorado, na área da educação. O que eu espero é que esses cursos, que eu conheço pouco, né, eu até tenho alguns colegas que ensinam nos mestrados e doutorados em educação, mas o que eu vejo muito é, dentro desses cursos, às vezes as pessoas estudando essa pedagogia para espaço escolar, muitas vezes, com transversalidades, com interseccionalidades, mas ainda muitas vezes é a escola, né? E quando você traz assim um diálogo e traz para a gente um pouco dessa diretriz curricular nacional que expressa que o profissional da pedagogia ele ajuda nessa questão da construção dos saberes de uma forma mais ampla, né? Onde tem processo educativo, deveria ter um profissional da pedagogia. Às vezes ainda a gente percebe isso como um desafio, né? De uma forma geral. É um desafio para as faculdades, é um desafio para essas outras áreas que dialogam com esses processos formativos, trocar experiências, né, de uma forma a se construir um conhecimento ou uma aprendizagem. Mas isso é muito rico isso que você nos traz. Sim, e só para finalizar a resposta à tua pergunta, as diretrizes já são um avanço nesse sentido,
elas talvez não vão satisfazer, né, todos os desejos, todas as expectativas, mas elas avançam quando elas extrapolam, por assim dizer, a possibilidade dessa atuação, né, do pedagogo que, no imaginário social, se dá quase sempre, né, na escola e na condição de pedagogo-professor, né, sendo que o termo pedagogo não é utilizado. Então, eu, por exemplo, comecei a minha atuação profissional como pedagogo-professor, né, trabalhei em 3 redes públicas da região metropolitana aqui de Recife, e quando fiz o concurso para pedagogo, né, no judiciário, eu não tinha muita consciência do que eu iria fazer se fosse aprovado. Então é por isso que eu falei lá atrás que foi, de certa forma, em alguns momentos eu me senti muito ansioso, e até, talvez Fernanda estiver escutando aqui, né, a nossa live, até fiz um pouquinho de raiva às minhas colegas também, né, em alguns momentos, porque eu não conseguia entender o que é que eu poderia fazer em determinadas situações. Mas aí a gente vai avançar um pouquinho mais para tratar também dessas especificidades que hoje eu tenho claras como possibilidades de atuação, né, enquanto profissional da pedagogia. Então, eu estava fazendo esse apanhado a partir das diretrizes curriculares nacionais, e eu queria frisar que a porta de entrada para os pedagogos dentro do Poder Judiciário é o Estatuto da Criança e Adolescente, quando lá nos artigos 150 e 151 vai falar da necessidade do apoio especializado, né, aos magistrados e às magistradas com competência em infância e juventude. Então, dentro dessa área de infância e juventude está também os processos afetos à área de adoção. Então, eu gosto de frisar também que nós tivemos um pedagogo que foi o coordenador da equipe de redação do Estatuto da Criança e Adolescente. Pouca gente sabe disso, inclusive nós, pedagogos, né? Eu percebo que a gente ainda precisa se aprofundar na obra desse grande pedagogo mineiro, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, que tem uma produção, deixou um legado, né, literário vastíssimo, né? Quem é mais da área, dessa área de infância e juventude, sabe dessas contribuições, mas aí eu aproveito já para divulgá-lo, para quem tiver aqui tendo interesse de se aprofundar um pouco mais nessa temática, procurar a obra dele, Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é fruto, né, de um momento social da história do nosso país, em que as profissões foram desafiadas a oferecer respostas do ponto de vista das necessidades de abertura democrática, porque a gente, ou de reabertura, digamos assim, né, que sempre também é algo controverso, né, mas só para designar esse momento histórico que a gente atravessou. Então, se a gente lembrar, por exemplo, que o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né, que foi muito intenso ali de meados dos anos 80 até, né, o Estatuto da Criança e Adolescente e outros movimentos também, eles justamente apelaram para esse perfil diferenciado desses profissionais. Então, a psicologia, o serviço social e a própria pedagogia, posteriormente, ela foi convocada para oferecer as suas contribuições. E aí depois isso foi extrapolando. Essa atuação do pedagogo ela foi sendo extrapolada. Eu já disse para vocês que os pedagogos começam, segundo nossas pesquisas, a atuar, né, nos tribunais estaduais a partir, né, dos anos 2000, meados ali dos anos 2000, então a gente foi começando também a oferecer nossas contribuições. E aí nós temos um documento que é um documento intitulado O Sistema de Justiça da Infância e da Juventude nos 18 anos do ECA. Desafios na especialização para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. É um documento de 2008 que foi elaborado pela Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude. E eu gosto desse documento porque naquela época ele apontou um pouco para quem tinha expectativa em relação, né, à convocação dos pedagogos para atuar no sistema de justiça, especialmente dentro das equipes de infância e juventude no Poder Judiciário, que é um documento que traz um perfil de pedagogo. Qual é o pedagogo que é requisitado para esse trabalho? Então é um documento que também merece muitos estudos ainda, a gente cita nos nossos textos, e eu gostaria de dizer para vocês, para a gente ir convergindo para a temática nossa de hoje, vou ler um trechinho aqui desse documento que fala desse pedagogo social. No entendimento da professora Evelci Monteiro, que é lá do Paraná, o pedagogo social lida com uma série de especialidades que são as seguintes: atenção à infância com problemas, abandono,
E aí os termos que ela usa, eu estou citando, tá? Literalmente. Abandono, ambiente familiar desestruturado, atenção à adolescência, orientação pessoal e profissional, tempo livre, férias, atenção à juventude, especial nas políticas de juventude, associacionismo, voluntariado, atenção à família em suas necessidades existenciais, famílias desestruturadas, adoção, separações. Aí vamos corrigir, vamos atualizar. Eu estou citando o texto literalmente, mas é um termo totalmente em desuso. Né? Famílias Sim. desestruturadas vamos abandonar definitivamente. Vamos falar em famílias disfuncionais, mas desestruturadas, né? Eu acho que a gente já superou esse debate, já é antigo. Então, eu só queria trazer para vocês que é essa expectativa que se tem em relação ao pedagogo, né? E a pedagoga. Um pedagogo que vinha desse campo, que é um campo mais antigo, que já está bem constituído, que já tem muita literatura disponível, que é a pedagogia social. Né? Eu, por exemplo, estou com um livro aqui da professora Maria Estela Santos Graciani, né? Pedagogia Social, é um clássico dessa temática, e aí quem tiver interesse depois pode também fazer a leitura. E aí eu vou avançando, Charles, para falar para vocês um pouco da compreensão que eu tenho e que algumas colegas têm sobre o que fundamenta, quais são as bases teórico-conceituais da atuação do pedagogo no ambiente, né, da justiça. Então, eu penso que é preciso que a gente compreenda que o objeto da ciência pedagógica é a educação, ou seja, o estudo, a compreensão e a transformação intencional da praxis educativa, compreendida para além de sua manifestação institucional mais evidente. Ou seja, a escola e a educação formal, os processos formativos organizados, sistemáticos, que tem na escola, nessa instituição multissecular, digamos assim, um emblema. Né? Então, eu penso com a professora Maria Amélia Santoro Franco, que a pedagogia ela tem como um dos focos essenciais de seu trabalho, né, o fazer educacional, não só das escolas e de seus professores, mas das diversas instituições com possibilidades educativas. E aí, uma dessas instituições com potencialidades educativas é o Poder Judiciário, na medida em que ele se coloca, do ponto de vista de sua missão institucional, ajudar a sociedade para que essa sociedade se pacifique, se organize, encontre os meios, os recursos, né, para dirigir os seus conflitos. Então, a pedagogia pode, sim, colaborar nesse sentido. Isso fica cada vez mais explícito quando a gente considera o que outros teóricos, né, da educação e da pedagogia falam a respeito do que seja a educação e do que seja a pedagogia. Então, nós temos, por exemplo, um antropólogo muito conhecido. Todo estudante de pedagogia lê esse livro porque ele faz parte daquela coleção Primeiros Passos. Né? Então, todo mundo lê. O antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, ele diz o seguinte: ninguém escapa da educação. E ele vai explicar por quê. Porque, do ponto de vista dele, a educação é um fenômeno que está espalhado, disseminado, entre diferentes ambientes e momentos da nossa sociedade. E aí a gente também cita, né, um psiquiatra. Veja, não estou citando pedagogos, apesar de que a professora Maria Amélia é pedagoga, mas eu estou citando outros profissionais também das chamadas ciências da educação. Então, por exemplo, nós temos um psiquiatra, já falecido, um francês chamado Jacques Bellerot. Não sei se é assim a pronúncia, viu, gente? Mas é escrito assim, mais ou menos. Então, ele escreveu um livro chamado A Sociedade Pedagógica, para justamente defender essa ideia, né, ali no início dos anos 80, né, para cá, que nós estávamos vivendo, né, uma complexificação das relações sociais e que, portanto, isso demandava uma cooperação, uma contribuição das ciências sociais, especialmente da pedagogia. E, naquele momento também, né, passava por algumas dificuldades, estava sendo questionado em relação às suas possibilidades e ainda continua, né? E parece que a pedagogia tem esse karma também, está tendo sempre que, né, oferecer respostas em relação às suas possibilidades de contribuição, né, na contemporaneidade. E ali naquele momento, né, esse psiquiatra ele defendia essa tese de que a educação, né, estava espalhada. Portanto,
havia de se preparar esses profissionais, os profissionais formados, né, no âmbito da pedagogia, para a percepção sobre esses desafios e para oferecerem respostas, né? E aí, eu vou fechando um pouquinho esse ciclo, né, teórico-conceitual, a partir da citação que eu faço do filósofo brasileiro. Ele tem outras formações também, mas inicialmente em filosofia. O professor lá da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, José Carlos Libânio, e ele diz o seguinte, que por conta dessa complexificação da sociedade e da diversificação das atividades educativas, a pedagogia sentiu-se afetada. Então, de fato, vem se acentuando, no dizer dele, o poder pedagógico de vários agentes educativos formais e não formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na escola, mas também nos meios de comunicação, nos movimentos sociais e outros grupos humanos organizados, inclusive nas instituições não escolares, né, como daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais esmiuçadamente. E aí eu trago essa citação, aproveitando também, né, para fazer a divulgação desse livro, que é um livro bastante conhecido, Pedagogia e Pedagogos para Quê?, né, desse professor José Carlos Libânio, tá bom? Também aproveito aí para citar, para passar a bola um pouquinho para Charles também, esse livro aqui da professora Selma Garrido Pimenta, Pedagogia, né, e Pedagogos, Caminhos e Perspectivas. Ela tem outros escritos a respeito dessas temáticas, mas eu cito esse aqui. E tinha citado também esse livro da professora Maria Amélia Santoro Franco, Pedagogia como Ciência da Educação. Tá bom? Então eu fecho esse bloco agora e passo a bola para você, Charles. Não, maravilha, maravilha, Pedro, porque você traz aí uma reflexão desses parceiros, né, das chamadas ciências da educação, né, que você falou assim, de profissionais de áreas afins ali, que dialogam e constroem, como se marcassem um campo, né, assim, quando eles dizem dessas potencialidades, dessa pluralidade, ele está falando de toda essa interlocução que a pedagogia e a educação têm, assim, com a experiência, né, mais ampliada, digamos assim, das formações, né? Tal como a frase que você trouxe, que ninguém escapa à educação, fantástica essa, né, do Brandão, né? Então, assim, eu acho que é muito rico, é muito... E, ao mesmo tempo, veja, isso eu acho que já tem o quê? 10, 15 anos, né? Essas publicações, essas discussões a respeito de como a educação vem se reformulando, né? Como a pedagogia vem se ampliando, se estabelecendo, pelo menos assim, de umas marcas temporais que você trouxe. Aí eu te pergunto, assim, e como é essa inserção, como é que esse profissional acaba chegando em outras instituições, como o Poder Judiciário, por exemplo? E deve ter um marco, né? A gente já falou que algumas coisas estão ali no ECA, né? Que apoiam, né, esses profissionais de múltiplas formações que vão fazer e conduzir estudos para apoiar a decisão dos magistrados, muitas vezes, né, estudos trans e interdisciplinares. Mas aí, esse marco, eu queria que tu falasse um pouco dessa entrada mesmo assim de alguns profissionais, mais especificamente no Poder Judiciário. Certo. Então, como eu coloquei para vocês, nós tivemos esse grande marco, né, essa grande porta de entrada, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois outras legislações um pouco mais adiantadas, né, que tratam da atuação, né, não só de pedagogos, mas assistentes sociais, psicólogos. Mas nós temos um ato normativo, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, e aí a gente tem que entender também do ponto de vista histórico, né, que nós tivemos uma reforma também no âmbito do Poder Judiciário relativamente recente, né, que coincide um pouco, né, com esse momento de entrada do pedagogo nos tribunais, que é justamente, né, o advento do Conselho Nacional de Justiça. Então, já existia o Estatuto da Criança e Adolescente, mas o que se via é que essas equipes ainda estavam desfalcadas, né, de seus profissionais. E aí, no ano de 2014, veja que depois, né, desse estudo da Associação Brasileira de Magistrados, né, defensores públicos, promotores,
da área de infância e juventude, de outros posicionamentos também. Isso é fruto de um acúmulo, né, de um tensionamento social que foi se dando e que chegou, né, a esse momento de respostas. Então, em 2014, houve um provimento, né, que é o provimento número 36, que ele está vigente. E aí esse provimento, inclusive, foi alterado recentemente, no dia 27 de abril de 2020, ele teve algumas atualizações através de outro provimento, que foi o 116. E aí esse provimento, ele trouxe a figura do pedagogo, especificamente. Então, historicamente, como eu também já coloquei, nós temos primeiro a chegada do assistente social, depois do psicólogo. E aí o pedagogo vem depois para, digamos assim, fechar essa trinca, né, de profissionais. Não significa dizer que outros profissionais não possam atuar, porque esse documento da ABNP cita também o antropólogo, por exemplo, mas é esse documento que fala sobre o pedagogo no seu artigo 1º, quando recomenda às presidências dos tribunais de justiça que provejam de forma plena e constante todas as varas existentes com competência exclusiva ou cumulativa em matéria de infância e juventude, bem como a Comissão Estadual de Adoção, a SEJA, ou a Comissão Estadual de Adoção Internacional, a SEJAI, né, dos tribunais, com suficientes equipes multidisciplinares disponíveis na comarca para lhes atender de forma exclusiva ou compartilhada com outras varas, compostas de, ao menos, psicólogo, pedagogo e assistente social. Então, esse foi o, digamos assim, o ato normativo que ratificou a necessidade, né? Na realidade, deixou explícita, né, qual seria essa composição das equipes. Então, de hábito, já havia essa atuação de assistentes sociais e psicólogos, e o pedagogo surge como esse terceiro elemento. E aí, essa é a resposta, né, para a tua pergunta, mas como nós temos um tema mais amplo, né, porque o tema de hoje é a atuação do profissional da pedagogia, né, no âmbito da adoção. Então eu aproveitei para lembrar, claro que a gente vai fazer um recorte aqui, né, para aprofundar na atuação do pedagogo jurídico, mas eu aproveitei para lembrar que o pedagogo não está apenas no Poder Judiciário, mas dentro do sistema de justiça ele também está atuando com adoção no Ministério Público, na Defensoria Pública, e também fora do sistema de justiça, ele está atuando, né, por exemplo, no âmbito do sistema, né, dos serviços socioassistenciais, né, no âmbito de SUAS, dentro dos CRAs e dos CREAS, nos programas de fortalecimento, né, da convivência familiar e comunitária. Porque antes da gente chegar na adoção, é necessário, como preconiza a legislação, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente, o fortalecimento, ver as possibilidades de fortalecimento das famílias de origem das crianças e adolescentes que, eventualmente, foram colocadas, né, numa situação de acolhimento institucional, né, de onde se originam, né, a grande maioria das adoções no nosso país. Então, o pedagogo também está nesses serviços, como também está atuando na área de saúde, por exemplo, que, por sua vez, também oferece serviços que podem ser utilizados, digamos assim, por crianças, adolescentes e suas famílias, por exemplo, né, no âmbito da saúde mental, nos CAPs. Então, não são todos os CAPs que dispõem desse profissional, mas o pedagogo está lá também. Então, só para a gente ter essa clareza. E aí, Pedro, desculpa te interromper. Você falou do provimento 36, lá de 2014, e que houve uma atualização, né, que é o provimento 116, de agora 27 de abril, mas não de 2020, que você falou, é de 2021, né? 2021. Agora desse ano. Recentíssimo. Bem... E, assim, é muito importante isso, né? Porque o 36, ele dizia que as equipes tinham que ser multidisciplinares para apoiar a decisão dos magistrados, mas deixava vago, né? Quais profissionais eram esses, né? Assim, dizia, cara. Já dizia. O 36 já dizia, né? Já dizia. Então, esse provimento 116, ele reforça, né? Isso, ele já dizia. Então, a gente, assim, já vem se valendo, digamos assim, para argumentar em razão... Porque o que é que acontece? Às vezes, há um questionamento ainda em relação à atuação dos pedagogos
E aí, geralmente, a gente se vale desse documento para dizer, olha, o próprio Conselho Nacional de Justiça, mesmo dizendo que devem ser resguardadas as especificidades de cada área, porque a gente deve considerar o seguinte, a interdisciplinaridade, ela não significa que eu vou prescindir ou vou me esquecer que existem especificidades, que existe a disciplinaridade. Então, cada disciplina, cada área de conhecimento, de atuação profissional, ela tem, né, as suas delimitações. E a gente não está colocando isso em discussão. Mas a partir de um documento como esse, né, deste provimento, fica claro que todos têm contribuições a oferecer. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. E aí talvez, repito, fique mais evidente em razão da antiguidade da atuação desses profissionais, o trabalho de psicólogos e de assistentes sociais. Então, as pessoas podem até não entender também as especificidades da atuação do assistente social e do psicólogo, mas no imaginário, né, social coletivo está posto que é possível que um assistente social e um psicólogo atue na área da infância e juventude e na área de adoção. Então, a gente está construindo, né, um caminho nosso. Né? E aí, nós temos um reforço aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é um outro ato normativo, mas com abrangência local, que é a Instrução Normativa número 9 de 2013, do Tribunal, né, de Justiça. E aí é agora que eu vou começar a deixar mais evidente para vocês aquilo que nós, pedagogos, também podemos realizar no âmbito da adoção, tá certo? Que eu Então é acho um que é até documento uma público. pergunta de alguém que está nos acompanhando aqui, que ela fez assim. Eu acho que a colega até de Natal, a gente tem. É engraçado isso, né? Das possibilidades. Tem gente do Brasil todo aqui nos acompanhando. A nossa colega do grupo lá de Natal pergunta qual o papel do pedagogo nessa equipe, né? Porque assim, esse Isso, documento, essa regulamentação, ela especifica, né? Ou seja, provavelmente antes de fazer um isso, concurso agora, né? Agora eu digo assim, no tempo, a partir do momento que foi regulamentado, não sei, publicado essa legislação, as pessoas passaram a saber aquilo que esperavam, né? Diferente talvez do momento que isso. você entrou, né? Que entrou sem saber talvez ao certo quais eram as É, competências, né? Como você falou. isso. Isso. Todo concurso tem seu edital, né? E tem as especificidades, tem as exigências, né, mínimas, e aí não foi diferente com a pedagogia. Aqui em Pernambuco, o primeiro concurso foi em 2007. Nós já tínhamos pedagogas atuando antes, né? E aí eu já vou apresentar para vocês também uma outra referência, né, bibliográfica, que é da Simone, das colegas daqui, tá? De Pernambuco, da Simone Freitas e da Gidaí Lopes. Elas organizaram em 2015 esse livro aqui, Pedagogia Jurídica, As Práticas do Pedagogo no Judiciário. Então, Gidaí foi a primeira pedagoga a atuar como pedagoga no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Porque é possível, dados os cargos, né, o nosso organograma no nosso tribunal, é possível que pessoas de nível médio, aliás, de nível superior, concurso em pedagogia, mas tendo feito o concurso para nível médio, atuem, mas não atuem como pedagogas. Então, Gidaí foi a primeira a atuar como pedagoga. Antes de 2007, 2007 vem o concurso, ela é aprovada juntamente com outros pedagogos. Nós temos concurso depois em 2012, que é o concurso que eu fiz, e concurso agora o último em 2017. Então, nos editais havia lá a expectativa. Só que o que a gente observa também é que há uma evolução em relação a essa expectativa. Também em razão desse entendimento que vai sendo modificado com o tempo a partir das práticas que vão sendo desenvolvidas no cotidiano da instituição. Então, com certeza, se a gente comparar o primeiro edital com esse último, nós vamos encontrar pontos convergentes, mas nós vamos encontrar também diferenças em termos de expectativas, justamente porque começa-se a perceber, para além, né, desse campo mais restrito dos pedagogos, as especificidades do trabalho pedagógico e aquilo que vai sendo construído, aquilo que vai sendo criado. Então, quantas coisas foram criadas que não estavam, digamos assim, previstas no script, né? Não estavam. E aí a gente foi trabalhando e foi demonstrando e foi, por exemplo, vou sair um pouquinho do tema da adoção, mas só para dar esse exemplo. Então, a gente sabe hoje em dia que existe uma legislação específica para a escuta especializada e depoimento especial de crianças, né, e adolescentes vítimas ou testemunhas, né, de
violência sexual, enfim. Então, é preciso que haja profissionais, né, especializados nisso. E aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, nós tivemos, né, uma atuação destacada de um grupo de pedagogas, inclusive Simoni, né, co-organizadora desse livro também, e outras colegas, tiveram uma contribuição muito importante. Mas, num primeiro momento, isso não era consenso, né? Não havia essa compreensão de que era possível essa atuação. E aí, vai, não vai, vamos começar a atuar, começou-se a atuação e começou-se a perceber. É possível, sim, que o pedagogo desenvolva esse trabalho, e aí vamos retomar a questão teórico-conceitual. Nós estamos trabalhando para que esse desenvolvimento humano aconteça de forma plena. Se há alguma violação de direitos em relação a esses direitos que estão previstos, né, na Constituição, na legislação infraconstitucional, então nós também temos possibilidades de cooperação nessa área. Bem, então, a gente vai avançando, né? Vou continuar aqui falando um pouquinho da questão dessa instrução normativa para explicitar para vocês o que é que nós estamos fazendo. Então, nessa instrução normativa, que é um documento público, se vocês quiserem anotar, a instrução normativa, número 9 de 2013, vocês podem conseguir no site do TJPL, lá na área de publicações, né, da página da Infância e Juventude. Então, vocês vão lá perceber que no artigo 2º está escrito quais são as atuações, né, básicas, as atribuições básicas dos pedagogos, dos assistentes sociais e dos psicólogos. Esse documento, ele não esmiuça o trabalho do psicólogo, do assistente social e do pedagogo. Ele fala do trabalho dos membros das equipes. Diferente, por exemplo, de um documento recente que nós temos lá no Tribunal de Justiça de Goiás, que fala tanto do trabalho da comum às equipes, como do trabalho específico de cada especialidade. Nós temos também, talvez a colega Alessandra esteja aqui participando conosco, ela é lá do Acre, então, da comarca do Rio Branco, e lá ela conseguiu, né, construir um documento, né, com a sua chefia, para também especificar um pouco melhor o trabalho da pedagoga lá. Ela é a única pedagoga atuante lá. Bem, mas aqui em Pernambuco é assim, por enquanto. Cabe às equipes interdisciplinares em apoio à aplicação de medidas protetivas sem prejuízo de outras atividades demandadas pelas autoridades judiciárias. O que é que a gente faz? A gente elabora relatórios, laudos, estudos e pareceres para embasar os pronunciamentos judiciais atinentes à aplicação das medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse caso, a gente atua como perito judicial. E a atuação do perito judicial, ela está também, né, explicada no Código de Processo Civil. Então, a gente atua nesse sentido. E aí, a gente também realiza entrevistas com crianças em processos de colocação em família substituta. De um modo geral, a gente realiza estudos técnicos. Então, por exemplo, se há a aplicação de uma medida protetiva de acolhimento institucional. No nosso caso, em Moreno, nós temos uma equipe técnica, né, a serviço do Juízo da Infância e Juventude, e nós temos uma equipe técnica a serviço do Serviço de Acolhimento Institucional. Então, nesse caso, a documentação toda que versa sobre a questão da atuação dos profissionais em matéria de adoção, né, e de garantia do direito à convivência familiar e comunitária, coloca essa possibilidade de uma atuação, né, conjunta, uma atuação dialógica, né, em que essas equipes estejam sempre interagindo. Então, mesmo assim, a gente também tem uma participação, sobretudo quando o juiz, né, já que tem sua equipe, já que conhece sua equipe, já tem essa experiência a respeito do trabalho da sua equipe, há uma afinação, digamos assim, entre o trabalho do ou da magistrada, né, e de sua equipe, então ele requisita também a realização desse estudo, que vai além da entrevista, né, da simples entrevista. Aí a gente elabora, né, os nossos laudos, os nossos estudos, os nossos pareceres. São termos técnicos, né, que há alguma discussão em termos da sua empregabilidade, mas, de um modo geral, significa dizer que a gente se posiciona. A gente avalia os casos. Então, o pedagogo também ele vai avaliar casos. Esses dias eu estava
compartilhando com algumas colegas, garantindo, obviamente, o sigilo, né, omitindo nomes, localidades e tal, mas no âmbito de um estudo acadêmico eu estava compartilhando com colegas da pedagogia também, sobre quais os critérios que a gente observa, né, no momento de realização de um estudo de uma criança ou de um adolescente que está momentaneamente retirado de sua família de origem ou que está em vias de adoção, digamos assim. Outra possibilidade também de atuação, a gente pode participar de audiências, inclusive audiências concentradas na área protetiva, né, as instituições de acolhimento, especialmente aquelas que têm um número mais alto de crianças e adolescentes acolhidos, elas fazem audiências concentradas, né, para otimizar, né, os recursos humanos, o tempo, né, para ser mais célere, enfim. Então a gente também participa e geralmente a gente também elabora documentos, né, que subsidiam a avaliação do magistrado ou da magistrada quando vai fazer também a fiscalização das instituições de acolhimento, junto com o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público. Então a gente participa dessas audiências e a gente também participa de audiências restritas, digamos assim, relativas a apenas um ato processual, melhor dizendo, a um processo apenas. Então a gente também presta acompanhamento e orientação às famílias, que no documento aqui está, o termo utilizado é famílias substitutas, mas eu não gosto muito do termo famílias substitutas, eu acho mais adequado novas famílias, né? Eu acho mais adequado, mas eu estou citando conforme está aqui no documento. Então a gente também trabalha nesse sentido. Quantas vezes a gente participa, né, desses estudos relativos, por exemplo, aos processos de habilitação para adoção, aos processos de adoção, e depois da adoção, consumada através de sentença, a gente conversa, a gente acolhe aquelas famílias, né, que demonstram alguma dificuldade no seu processo de filiação, porque eu acho que eu não vou ensinar, né, o Pai Nosso ao padre, porque eu estou aqui no âmbito, né, adotivo, em pessoas estudiosas da adoção, mas a gente sabe que a adoção ela pode até se consumar ali no momento, coincidentemente com a sentença. Mas a adoção é um processo para além do processo legal. É um processo no sentido de uma construção, né, de vinculação afetiva. Então é nesse sentido que eu falo que a gente também está disponível para receber essas pessoas no fórum, para escutá-las. E aí a gente também tem hoje um apoio importantíssimo, fundamental dos grupos de apoio à adoção. Né? Eu estou aqui também corujando o grupo de apoio à adoção Recomeçar, tá? De Moreno, vocês estão vendo aí. Trouxe, né? Fiz questão de vestir aqui a camisa do grupo. E a gente tem uma história também. A nossa equipe, né, e eu como pedagogo, a gente tem uma história também no auxílio, né, no apoio à constituição desse grupo. E a gente é muito orgulhoso por isso, porque justamente a gente quer cooperar para que os pretendentes à adoção eles tenham essas oportunidades de mais qualificação, de maior preparo. Então, o grupo de apoio à adoção é importantíssimo. Não existe rivalidade entre nós. Existe cooperação, existe colaboração. E aqui em Moreno a gente tem caminhado assim, eu acredito que de uma maneira geral, né? Em Pernambuco, em Recife, Brasil afora. Outras coisas que a gente pode fazer de acordo com essa instrução normativa. A gente pode acompanhar as mães que desejam entregar os filhos para adoção. Aqui em Pernambuco, vocês devem saber, talvez outras pessoas, né, não estejam sabendo ainda, mas nós temos programa Acolher. Há programas específicos, há algumas comarcas, né, que desenvolveram antes do programa Acolher os seus programas, né, de acolhimento a essas mães que desejam fazer a entrega responsável e legal para a adoção, mas, de uma maneira geral, nós temos, né, o programa Acolher espalhado aí por várias comarcas, né, do nosso estado. Então, nós também atuamos. Eu, com as minhas colegas, já recebemos, né, mulheres com essa intenção, e aí a gente tem toda uma atuação de escuta, né, de uma escuta que não julga, né, uma escuta realmente acolhedora, porque a gente sabe que é preciso, né, a maternidade não é uma questão tão simples como boa parte, né, da sociedade talvez avalie. Então tem as suas peculiaridades, tem as suas especificidades, e a gente também se debruça sobre essa realidade para melhor, né, intervir nela. A gente também presta apoio e assessoria, como eu já falei, na fiscalização das entidades de acolhimento institucional
e familiar. Então, aqui em Moreno nós não temos programa de acolhimento familiar, mas se existisse, a gente também estaria atuando com essas famílias, né, para a sua qualificação, para a recepção de crianças e adolescentes em processo de adoção ou em preparação para. Acompanhamos também, prestamos apoio na execução de programas de acolhimento, melhor dizendo, de apadrinhamento, que também está associado, né, ao universo adotivo. E, para terminar em relação a essa instrução normativa, nós temos no artigo 3º dito o seguinte: cabe às equipes interprofissionais, em sua atuação técnico-operativa, sem prejuízo de outras atribuições, a promoção ou participação nos encontros de preparação psicossocial e jurídica, e eu acrescento psicossocial, pedagógica e jurídica, porque o termo psicossocial, no nosso entendimento, ele não nos dá visibilidade suficiente. Então, a gente tem também tensionado, né, no sentido de se refletir conosco, pedagogos jurídicos, a necessidade de a gente adicionar o termo pedagógico aos estudos, avaliações que antes eram apenas chamadas de psicossociais. Também gerenciar o Sistema Nacional. Aqui o documento fala ainda do Cadastro Nacional de Adoção, mas desde o final de 2019 nós temos a junção, né, do Cadastro Nacional de Adoção, isso, o CNA com o de acolhimento, formando, portanto, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, nós alimentamos esse sistema, temos a competência de assessorar os magistrados e as magistradas nessa alimentação. E não está posto aqui também, mas algo que a gente tem feito, eu, por exemplo, essa semana, depois de amanhã, começo com 2 colegas, um assistente social e uma psicóloga, uma experiência de tutoria, né, preparando uma turma de pretendentes à adoção naquele curso que é o curso obrigatório previsto em lei para a habilitação para a adoção, né? Então, é necessário que haja essa formação. Claro, ela não é suficiente, mas é a que está prevista em lei, e ela é muito bem complementada pelos grupos de apoio à adoção, e a gente sempre diz da importância dos pretendentes não ficarem restritos apenas a esse curso, né? Então, a gente também participa como tutores. Nós temos colegas pedagogos, por exemplo, aqui em Pernambuco, na Coordenadoria da Infância e Juventude, ajudando na organização, na concepção e na organização e realização desse curso para pretendentes, né, que tem sido oferecido na modalidade de ensino à distância em razão da pandemia. Então, a gente também atua nesse sentido. Mas eu vou dar uma paradinha, porque já falei muito, aí eu passo novamente a bola para a Chave. Bebe uma aguinha, Pedro, bebe uma aguinha. É interessante chá também, eu já tomei aqui, eu me hidrato falando demais. Então você foi falando e eu aqui meninando, tomando meu chazinho. Essa coisa assim do tempo, né, vigente, né? A pandemia chegou de uma forma muito intensa, não planejada, para perturbar as dinâmicas do mundo, né? Então esse novo trabalho, essa nova função, essa nova competência, né, de fazer um acompanhamento de cursos à distância, né, como tutor ou como professor, não sei, nesse caso é tutor, né? É algo que eu acho que é fantástico a gente pensar dessa forma, que é a reinvenção do trabalho, né? Ou seja, você tinha uma dinâmica de atuar dentro do curso, lá na comarca, fisicamente, e na impossibilidade, de repente, de fazer isso, o tribunal se reinventa, regulamenta e implementa, né, esse encontro de pretendentes de forma online, que eu vejo as informações que chegam para a gente de que está sendo muito bem sucedido. Nós de grupos contribuímos com depoimentos de algumas famílias, então fica gravado, ajuda muito, né, nesse momento assim, decisivo, né, que as pessoas tomam de agir voluntariamente, se inscrever, né, de uma certa forma se habilitar, se postular à adoção, e a gente fica muito feliz. Eu queria aproveitar já esse momento e fazer assim, aí eu diria, digamos assim, a gente já foi 1 hora de live, eu já começo a, digamos assim, a sublinhar esse seu movimento, digamos assim, de ativista, porque você não é só um profissional, você é um ativista aí da pedagogia, do movimento da adoção, a partir dessas trocas e das experiências que talvez você teve, ajudou e, digamos assim, o nosso
Doulo, né, do grupo de apoio aí da cidade de Moreno. E assim, a gente fica muito feliz, Pedro, com esse teu posicionamento e com essa ação que assim, a equipe, né, acabou proporcionando e tentando construir esse berço para um grupo, entendendo que o grupo de apoio ele vai reforçar, complementar os esforços que já são conduzidos pelo Poder Judiciário. Ninguém está para tirar o espaço de ninguém, ninguém vai sobrepor o curso de ninguém. Não somos concorrentes, somos parceiros, né? E a gente fica muito feliz de saber disso. Assim. Aqui em Pernambuco a gente vê dessa forma, a gente enxerga. Eu fui convidado agora, que além de ocupante da diretoria do GEA de Recife, eu também agora sou o presidente da associação aqui pernambucana, né, de grupos de apoio à adoção, da APEGA. Fui convidado para fazer uma fala da formação de servidores que atuam nas equipes, que vai ter agora pelos próximos dias, porque é importante essa sensibilidade, né? Eu até entendo que nem todo mundo precisa ser ativista, mas os profissionais eles precisam se tornar sensíveis à causa da infância de uma forma para além da formação, porque a formação é pouco, né? A gente começou aqui o nosso encontro hoje falando da coisa da formação, né? A formação ela é uma base, entender que há espaços não escolares que precisam ser priorizados, essa troca, a gente viu aqui, ó, tem nas perguntas aqui, você já está sendo questionado se pode contribuir com um TCC de alguém da pedagogia que quer um trabalho de pesquisa. Então, a gente vê a riqueza disso, né? Esse papel, esse movimento. A dica que eu dou para a colega é, quando acabar a live, que o vídeo vai ficar salvo, vai lá e posta lá, porque aí o Pedro pode depois colocar o contato dele. E as perguntas que a gente não conseguiu dar conta, porque a gente foi falando aqui, tanto o Pedro como eu, algumas perguntas chegaram, a gente pede para que vocês repliquem as perguntas após a live, que com calma a gente chega lá e responde, né? Porque aí a gente consegue estar mais próximo de vocês, né? A live é um recorte, não dá para fazer tudo. Mas, por fim, eu queria, assim, nesse momento, assim, quando eu falei, assim, de frisar o seu papel como protagonista e como alguém que tem um diferencial na causa ou no exercício da própria profissão, enquanto profissional da pedagogia, que você falou no início, e eu queria que tu falasse um pouco mais do livro, desse trabalho que foi construído com você e uma colega, né, que está aí já na circulação, né, que eu acho que também é algo legal da gente trazer para quem está nos acompanhando. Certo, Charles. Então, quando eu me vi com mais perguntas do que respostas em relação à minha atuação profissional, então eu fui em busca, né, dessas respostas. Elas não estavam evidentes, e aí eu busquei apoio nos colegas de tribunal e fora. Então eu entendi a necessidade de pesquisar sobre a atuação do pedagogo em outros ambientes, né, dentro do Poder Judiciário, mas em outros ambientes. Então a gente percebeu que havia uma lacuna na literatura especializada, e nós já tínhamos um contato com pedagogos do Brasil inteiro, que foi, digamos assim, iniciado a partir dessas colegas, também iniciado a partir delas, aqui em Pernambuco. Então nós temos atualmente 37 pedagogos, né, em Pernambuco. Na época nós tínhamos menos, e aí esses pedagogos foram percebendo que eram uma maioria, digamos assim, em relação a outros tribunais do Brasil. Então nós temos registrada a presença de pedagogos em 14, salvo engano, 14 tribunais estaduais, pelo menos com um pedagogo, né, foi o que a gente mapeou. E aí a gente, nessa época, no grupo de WhatsApp, a gente disse, espera aí, vamos fazer uma pesquisa, a gente precisa entender o que estamos fazendo. E aí foi o desafio lançado, né, durante esse curso de especialização na FACHO. E aí eu conversei com Mirelle, né, Mirelle, nós conversamos na realidade, e Mirelle trabalha na equipe lá de Limoeiros. Mirelle, vamos pesquisar sobre esse assunto, vamos. Então começamos, né, ali em 2016, fomos estudando, fazendo nossas leituras, aprofundando-se do ponto de vista teórico, conceitual, e depois fomos para a pesquisa de campo, né? Então a gente identificou cerca de 100 colegas, né, pouco mais de 100 colegas, e enviamos, né, um questionário para esses colegas, e cerca de 40, não foi menos, mas mais próximo de 40, responderam nosso questionário. Com base nos dados, né, que nós colhemos, nós fizemos, né, avaliação, análise, e apresentamos, né, as nossas conclusões.
E aí a gente percebeu, depois desse TCC, que foi muito bem recebido, a gente também conseguiu ótimos avanços lá na FAST do ponto de vista da receptividade aos profissionais da educação. E aí a gente nós fomos produzindo outros textos, né, a partir do nosso TCC, e também percebemos que merecia uma publicação, esse trabalho merecia uma publicação. Então a gente atualizou os dados, né, esse ano, melhor dizendo, no ano passado, a gente atualizou os dados, e aí nós publicamos, né, o livro que a gente está agora... ele chegou hoje, minha gente, eu não estou lá, eu estou aqui em Bezerros, minha terra natal, e ele chegou em Moreno. E está lá, mandaram a foto para mim, os bichinhos estão lá esperando os exemplares, né? Para a gente socializar com vocês. Mas vocês podem procurá-lo. Nós temos um canal aqui no Instagram, que é Pedagogia Jurídica. Né? Eu tenho a minha conta também, onde vou divulgá-lo. Mas vocês podem ver muitas outras coisas que os pedagogos estão fazendo nesse canal. Pedagogia Jurídica, tá certo? E lá a gente também está divulgando o nosso livro, né? Onde a gente faz um questionamento, né, sobre a emergência de uma pedagogia dita jurídica. Então a gente pergunta e responde provisoriamente que no nosso entendimento nós pedagogos atuantes nos tribunais estaduais de justiça do Brasil, nós estamos construindo um novo campo teórico-prático que a gente está chamando de pedagogia jurídica. Nós temos um outro livro também que está sendo organizado, que é uma coletânea de 24 artigos escritos por pedagogos de todo o Brasil, que vai ser publicada esse ano também. Né? Nós vamos ter esse livro está sendo organizado pelo professor Leonardo Severo, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, pela professora Gerlane Belchior, da Universidade Federal de Campina Grande, e pela colega Thalita, né, lá do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, a gente está tendo algumas publicações esse ano. Provavelmente a gente vai ter outra publicação também solo, de uma colega lá de Goiás. Então, a gente está avançando. E vamos ter, se tudo der certo, no segundo semestre, o segundo Encontro Nacional de Pedagogia Jurídica, onde a gente também vai tratar sobre a questão da adoção. No primeiro, que foi em 2018, nós organizamos o encontro a partir de grupos de trabalho. E nós tivemos um grupo específico para tratar de adoção. Inclusive, no curso que eu dei recentemente, eu convidei uma colega de lá que tratou só sobre a atuação do pedagogo no contexto da adoção. Então é isso, né? Eu espero que, se vocês tiverem interesse, possam adquirir o livro. Ele está na versão e-book, está na versão impressa também. Quem está adquirindo diz que ele demora um pouquinho, como a editora é lá do Paraná, aí o frete fica um pouquinho salgado, mas eu vou dizer um segredinho para vocês. Que a gente, quando começou a procurar as editoras, a primeira editora, né, que nos acolheu, que é uma editora, digamos assim, mais especializada na área jurídica, ela colocou um preço assim, bem salgado, né? E a maioria do pessoal da pedagogia, né, geralmente é um pessoal que tem um poder aquisitivo mais baixo, então a gente pensou, não, então a gente precisa tornar o livro acessível. Então o livro está acessível, mas o frete é um pouquinho custoso. Então a gente tentou equilibrar aí a balança. É isso, né? Tá lá, tá disponível no site da editora CRV, e se vocês quiserem também acompanhem o canal Pedagogia Jurídica. Fala o nome do livro, Pedro. Algumas pessoas perguntaram, a gente não falou. Certo. A atuação é porque eu já coloquei, deixa eu só, vocês podem até rir um pouquinho de mim, minha gente, mas a gente já utilizou o texto, aí variou um pouquinho, aí às vezes eu me confundo, mas deixa eu ver aqui, viu, rapidinho aqui, para não dizer errado. O pessoal vai dizer, mas o pai do menino esqueceu do nome do menino. Trocou o nome do filho. Trocou o nome do filho, mas aí vamos dar um desconto, porque isso acontece nas melhores famílias. Eu mesmo tenho duas filhas. Quando eu vou chamar uma, às vezes eu troco o nome e chamo pela outra. Eu acho que é um costume que eu perdi da minha avó, que teve 9 filhos, e quando ia chamar um, às vezes chamava os 9 antes de chamar, né, o seu. Era um erro. Mas é aqui, direcionado. As práticas do pedagogo nos tribunais de justiça brasileiros.
o título, né, o subtítulo, A Emergência de uma Pedagogia Jurídica. Então, a editora é CRV, vou repetir, As Práticas do Pedagogo nos Tribunais de Justiça Brasileiros. A Emergência de uma Pedagogia Jurídica, disponível pela editora CRV. Maravilha. E aí a colega está perguntando, o arroba é arroba pedagogia jurídica, que tem perfis, mais Arroba informações? Pedagogia Jurídica, arroba Pedagogia Jurídica, a gente fala um pouquinho lá, mas vocês podem, como eu tinha dito também, vocês podem pesquisar no catálogo da editora CRV, tá? A publicação, o lançamento ainda vai acontecer, né? Mas o livro já está disponível para aquisição já. Ah, maravilha, maravilha. Provavelmente deve ser um lançamento virtual, né? Uma mega É, live. a gente vai, a gente vai tentar fazer um lançamento assim, porque a gente entendeu, Charles, que, como eu já coloquei, que não é uma literatura disponível. Toda Sim, vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente chama a atenção, desperta o interesse das pessoas, mas a gente não tem muita coisa palpável para oferecer. Temos o livro de Simonides daí, que vai ter uma outra tiragem, e aí a gente tem esse livro também, né, que acho que vai contribuir, né, para uma maior compreensão sobre essa área. ô Pedro, que maravilha. Agradeço muitíssimo pela oportunidade aqui, você está compartilhando conosco esses seus saberes, essa tua trajetória, né? Muitas informações. Quando no convite desse encontro eu coloquei lá, a gente divulgou, né, no GA de Recife, vem aprender conosco, a gente realmente estava muito acertado, porque por mais que tem coisas que a gente convive, né, nos grupos de apoio a gente convive, nos acolhimentos, convive com diversas varas. Aqui em Recife a gente acaba nucleando, né, dando assistência a outros grupos parceiros, né, à toa que a gente legitimou e criou a PEGA, porque a gente faz esse papel, né, o Estado, eu acho que a maioria das capitais brasileiras tem esse papel, tem essas possibilidades. O que a gente entendeu foi de usar isso a nosso favor, já que a gente tem essas interações, vamos tentar construir algo para poder crescermos juntos, né? Então, esse encontro hoje foi muito produtivo, proveitoso. Tivemos aqui várias visitas, né? Seus colegas do tribunal, tivemos, assim, pessoas que a gente sabe que frequentemente estão nas nossas lives. Algumas pessoas aqui da pedagogia questionaram várias coisas. Aí eu insisto, tá? Quando acabar a live aqui, vai ficar gravado no IGTV, no Instagram, e daqui a algum tempo a gente vai publicar, acho que amanhã está saindo no YouTube do GA de Recife. Então, se vocês tiverem questões, perguntas, postam lá, que qualquer coisa a gente repassa para Pedro e a gente tenta responder vocês com calma, tá? Agradeço a todos pela oportunidade, queria agradecer muitíssimo ao Pedro pela gentil, né, assim, com toda a inquietude, os compromissos dele, conseguiu partilhar dessa noite aqui conosco e desse conhecimento. Gratidão, né? Alguém diz aqui, eu também digo gratidão. E queria convidar todo mundo que acompanha o GA de Recife. A gente está fazendo lives a cada 15 dias. E daqui a exatamente 15 dias, qual dia será? Nada mais, nada menos do que o Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio. Então a gente ainda vai divulgar a nossa live, o nosso papo adotivo. Vai ser daquele modo bem, bem interessante. A gente espera contar com a presença de vocês, tá? E compartilha, se vocês conhecem outros pedagogos, quem está aqui acompanhando, alguém que vocês acham que pode se beneficiar com esse conhecimento, encaminhe a live para o coleguinha, que vai ser ótimo, tá bom? A gente troca experiência e aprende todo mundo junto. Muito obrigado a todos, a todas, e desejo boa noite. Até mais. Até mais. Obrigadão. Tchau, Pedro. Até mais. Tchau, tchau, Charles. Gratidão. Boa noite a todos. Vamos.